Ora, saudações leoninas, rapaziada 1906. Grande dobradinha, somos os maiores. Eu sou o Miguel Domingos e o tema da conversa de hoje é o nosso treinador, Rui Borges. Olhando para a sua estatística como treinador do grande Sporting Clube de Portugal, para o campeonato somou 13 vitórias e 6 empates em 19 jogos, com 45 golos marcados e 17 sofridos, para um total de 45 pontos em 57 possíveis. Uma boa prestação na Taça de Portugal, com a conquista frente ao rival, embora com muita sorte à mistura, e o nosso grande São Vítor Gyökeres a inventar um penalti e a convertê-lo num momento de enorme pressão. É mesmo o melhor jogador de sempre que vi jogar no Sporting Clube de Portugal. Na Liga dos Campeões foi muito sofrível, com serviços mínimos, tendo apenas para apresentar uma derrota com o Leipzig e um empate à rasquinha com o Bolonha. Depois de estarmos virtualmente eliminados durante vários minutos, lá conseguimos passar à fase seguinte pela diferença de golos, sem saber ler nem escrever. Caímos aos pés do Dortmund depois de uma exibição miserável na segunda parte em Alvalade, que hipotecou qualquer possibilidade de passar a eliminatória. Continuo com a forte convicção de que com o Rabelin tínhamos passado nos primeiros 8 classificados e tínhamos feito mais alguma coisa. Aqui chegados, vamos então analisar os prós e os contras do trajeto do Rui Borges no Sporting até agora. Bem, de positivo, teve a capacidade de entrar na cabeça e no coração dos jogadores, unir o grupo e colar os cacos da destruição que a brincadeira do Varandas tinha causado, ao apostar cheio de basófia num ex-jogador sem presença, sem postura, sem capacidade de liderança, sem comunicação, sem experiência e sem a qualidade necessária para aguentar um barco tão grande, o que já havia demonstrado de forma evidente como treinador das camadas jovens do Sporting. Além disso, conseguiu readaptar bem o debate a médio e conseguiu aguentar os resultados mesmo quando a onda de lesões arrasou o plantel, principalmente na zona do meio campo, onde até o João Simões se lesionou com gravidade. Teve a humildade de aceitar que a sua tática preferida, o 4-2, não era adequada para os jogadores que o Sporting tinha no plantel, que foi construído tendo por base o 3-4-3 do Rapelin, estando os jogadores demasiado formatados nessa tática para conseguirem mudar de repente a meio do ano, quando não havia tempo para experiências. Teve uma estrelinha descomunal em diversos momentos, fruto também da qualidade individual de alguns jogadores, e ao conseguir vencer alguns jogos mesmo no final da partida, com destaque para a vitória em casa frente ao Gil Vicente, a conseguir segurar o empate na Rabelheira e a conseguir empatar o jogo no final da partida no Jamor. E por fim, foi pé quente e conseguiu efetivamente ganhar o bicampeonato e a dobradinha que nos fugiam há tantos anos. Por outro lado, no aspecto negativo, temos a falta de ambição e de capacidade para tornar a equipa mais competitiva na Liga dos Campeões, o que é estranho, pois o seu principal cartão de visita, para ser contratado pelo Sporting, tinha sido a brilhante campanha do Vitória de Guimarães nas competições europeias. Os jogos do Sporting foram muito fracos, apesar dos dois adversários serem acessíveis e as lesões não explicam tudo. Falta de fio de jogo da equipa. Foram muitos os jogos em que a equipa não demonstrava a capacidade para subir no terreno, dar linhas de passe ao portador da bola e acabava por parecer uma equipa da Distrital a mandar bicos na frente e corre Vítor. Não pode ser. Exige-se mais ao Sporting. Se a tática é a mesma e os jogadores são os mesmos, exige-se mais qualidade exibicional à equipa, como se viu no início da época, enquanto o Rabelin lá esteve. Um colosso como o Sporting não pode ser tão dependente das cavalgadas e dos milagres do Gyökeres para ganhar a alguém. Além disso, a lentidão a fazer substituições, sendo muito reativo ao que acontece no jogo e ao que a outra equipa faz. Foram vários os jogos em que estamos a ver que a equipa está quebrada, cansada, a ser dominada por causa da maior atitude e frescura física do adversário, que entretanto fez as suas substituições a adivinhar o gol sofrido. E só depois disso acontecer, lá após 80 minutos, é que ele mexe na equipa. É preciso mais atitude no banco. Depois, a deficiente gestão do Konrad Arder, coroada com a estupidez na conferência de imprensa, em que injustamente o apelidou de trapalhão, ainda para mais no seu dia de aniversário, sendo que ele deu muitos pontos ao Sporting, mesmo entrando sempre apenas aos 80 minutos, tendo conseguido desenrascar bem nos jogos em que o Gyökeres esteve lesionado. É um miúdo com muita garra e muito potencial. Deveria entrar bem mais cedo nos jogos, porque não faz sentido o Pote e o Trincão, que normalmente já são soneiras, ficarem sempre até tão tarde em campo a arrastarem-se completamente esgotados. E por fim, o pior de tudo, e o mais preocupante, é que, não sei porquê, mas a equipa só joga uma parte. São várias as entradas completamente apáticas da equipa, sem garra, sem atitude, desconcentrada, a cometer muitos erros, sem desmarcações e sem foco em ganhar o jogo. Só depois na segunda parte é que tentam correr atrás do prejuízo e ganhar o jogo. Nos outros jogos,
Quando a equipa até entra bem e consegue marcar um gol na primeira parte, já sabemos que os jogadores ficam no balneário no intervalo e não regressam para a segunda parte. Só as camisolas é que voltam. Não faço ideia o que é que o Rui Borges diz à equipa no intervalo, mas nem deveria ir ao balneário por dar asneira. E foi desta maneira que perdemos muitos pontos esta época. Como exemplo claro, o empate com o Porto, em que o Sporting faz uma grande primeira parte e uma segunda parte deplorável, limitando-se a defender e a acabar por sofrer o empate a acabar, como aconteceu por diversas vezes esta temporada. Embora inacreditavelmente não tenha tido derrotas no campeonato, acumular 6 empates em 19 jogos é demasiado. Portanto, a próxima época traz grandes desafios ao Rui Borges. Como colmatar a provável saída de Gyökeres, quer na escolha do substituto, quer na mudança da forma de jogar da equipa, manter a tática 3-4-3 que deu estes 2 títulos, ou correr o risco de alterar para o 4-4-2 que tanto gosta, tentando trabalhar a adaptação à nova tática durante a pré-temporada e assumir os riscos da asneira, reforçar bem o plantel com escolhas criteriosas e cirúrgicas, substituindo quem sair por jogadores com igual ou maior qualidade e dando mais profundidade ao plantel, para que se possa fazer uma melhor gestão dos jogadores durante a época, para evitar tantas lesões e um final de época tão penoso. É imperioso aumentar os níveis competitivos na Liga dos Campeões. Não podemos esquecer que faz parte do nosso ADN querermos ser grandes, tão grandes como os maiores da Europa. Além disso, conseguir melhorar também os índices físicos e mentais da equipa para conseguir jogar bem durante os 90 minutos em vez de uma só parte. E finalmente, conseguir entrar com o pé direito na nova época e ganhar a supertaça à rabilhagem. Em jeito de conclusão, é evidente que um treinador que ganhou o bicampeonato e a dobradinha terá de iniciar a próxima época, mas tenho muitas dúvidas quanto à capacidade do Rui Borges em conseguir levar o Sporting à conquista do tricampeonato. Mas, recordando a frase que tem sido tão lapidar nos últimos tempos, vamos ver. Viva o Sporting Clube de Portugal, grande abraço e até à próxima. Olá mais uma vez, rapaziada. Queria agradecer desde já a rapaziada e especialmente o Miguel por mais esta oportunidade para dar a minha opinião à rapaziada. O tema de hoje é o Rui Borges e como é que podemos falar do Rui Borges sem falar do Ruben Amorim, não é? O Ruben Amorim deixou-nos viciados e mal habituados, porque aquilo que aconteceu no Sporting estes últimos anos não é uma coisa habitual no Sporting. Ter um treinador que se mantém tanto tempo, sobretudo ganhando tantos títulos a nível nacional, foi um luxo para nós, foi uma grande desilusão e acho que o maior desafio do Sporting vai ser de se manter no topo, agora que o Ruben Amorim foi embora. O Rui Borges é uma grande incógnita. O Rui Borges tem coisas boas que se podem dizer sobre ele. O Rui Borges chegou depois de um período do João Pereira. Esse período foi uma catástrofe. Eu quando o vi, a conferência de imprensa da apresentação do João Pereira, o homem estava ali a tremer por tudo que era canto, estava ali com uma pressão, um stress, era evidente. Eu quando vi aquela conferência de imprensa, eu fiquei para mim, este gajo não sei se vai conseguir aguentar a pressão, porque dito assim de boca para fora, o João Pereira vai herdar da equipa do Ruben Amorim, o maior trabalho que ele vai ter vai ser de manter as coisas iguais, não tem que mexer nada, é só seguir o trabalho do Ruben Amorim e vamos embora. Mas a verdade é que os comunicados era que a direção já tinha tudo previsto, estava tudo alinhavado caso o Ruben Amorim saísse. Aquilo que vimos foi que o João Pereira não aguentou com a coisa. Talvez não tenha sido por culpa dele a 100%, porque houve uma grande desilusão dos jogadores com a saída do Ruben Amorim. Toda a gente ficou desiludida no Sporting, adeptos e sócios incluídos. Acho que toda a gente queria pelo menos ver o Ruben Amorim acabar esta temporada no Sporting. Eu estou consciente e tenho quase a certeza que o Frederico Varandas tentou fazer para oferecer aquilo que o Ruben Amorim tinha como proposta no Manchester United, mas ele decidiu que era o tempo de ir embora e agora temos de fazer sem ele. Na parte que toca ao Rui Borges, há muitas coisas positivas que se pode dizer sobre ele. O Rui Borges conseguiu levantar as tropas e conseguiu pôr a equipa a jogar mal, não é? Mas conseguiu, fez melhor que o João Pereira, não é? Ele também chega. Primeiro jogo é logo contra o Benfica. É um derby que ganhamos 1-0 e de facto
a realidade é que esse jogo, o primeiro jogo do Rui Borges, foi aquilo que nos permitiu nos manter no primeiro lugar, mesmo estando empatado em pontos com o Benfica. Afinal, o primeiro jogo do Rui Borges talvez terá sido o mais decisivo de toda a temporada. Afinal de contas, visto como se passou com o Benfica até à última. O Rui Borges, eu tenho muitas dúvidas na parte da qual o Rui Borges. Eu até fiz aqui apontamentos porque há tantas dúvidas que eu não sei muito o que pensar do Rui Borges, e acho que a pergunta que tem que ficar na mente de todos nós é: será que é a boa decisão para ir já à luta para o tricampeonato? Não é? Eu muito honestamente, houve já algumas notícias esta semana a falar do De Bast. O De Bast, que para mim é um jogador que eu não gosto. Muito honestamente, não gosto do De Bast. As notícias diziam que o Sporting vai ter que pagar mais 2 milhões ao Anderlecht por objetivos do De Bast. E a outra notícia sobre o De Bast é que o De Bast estaria no meio campo, e para mim é um ponto que não me agrada muito. E muito honestamente, o De Bast, quando chegou ao Sporting e quando se viu o jogo da Supertaça, um jogo, estávamos a ganhar 3-0, mas o De Bast foi uma lástima na defesa. E então aquele Kovacevic parecia um mirolho, parecia que nem tinha noção de onde é que a bola ia a cair. Foi uma catástrofe. O Kovacevic foi uma miséria, e o De Bast defensivamente estava a ser uma miséria. Ele acaba de ser um ponto de socorro para o Rui Borges, para ali para o meio campo, derivada a vagas das lesões que houve no Sporting. Isso também é verdade. O Rui Borges conseguiu, com muito poucos jogadores, até 11 jogadores, foi uma coisa inacreditável. Mas, fim das contas, bicampeonato, dobradinha, é o que interessa, não é? E até o Frederico Varandas, acho que até foi no final do jogo contra o Benfica, no final da taça, ele próprio disse: o Rui Borges muito fez ele, e ele nunca teve o 11 de gala do Sporting à disposição para disputar um jogo. É verdade. Aquilo que podemos questionar é a nível tático. O Rui Borges, quando chegou, fez questão de passar uma defesa a 4 e não manter a defesa a 5. Eu acho que foi isso que surpreendeu mais o Bruno Lage e que permitiu ganhar o jogo contra o Benfica. Foi essa surpresa tática. Mas a primeira pergunta é: será que esta tática a 4 defesas é aquilo que vai ser para a próxima temporada? Eu, muito honestamente, não sei. Há uma coisa que é certa: é que após o jogo da Vitória contra o Vitória de Guimarães, houve muitos jogadores do Sporting que fizeram entrevistas nas televisões, e lembro-me sobretudo da entrevista do Pedro Gonçalves no Canal 11, e o Pedro Gonçalves a explicar que o Rui Borges tinha muito mérito porque soube escutar os jogadores, e tinha mérito porque aceitou voltar à tática antiga. E para mim, quando vejo um jogador dizer isto, a primeira pergunta que me vem: então o presidente assina-te este treinador com uma cláusula que é o dobro da cláusula de rescisão do Ruben Amorim, 20 milhões. Então este treinador, por ele próprio, nunca lhe chegou a pergunta à cabeça: pá, talvez tenha de tentar um jogo com uma linha a 5, de 5 defesas. Tentar, para ver. Porque o nível do Sporting estava miserável. Aquilo que a equipa jogava com o Amorim e aquilo que a equipa jogou após a saída do Amorim, parecia uma equipa completamente diferente. Por vezes parecia uma equipa de nível amador. Era tão mal, mas a tantos níveis, que era inacreditável. E muito honestamente, chegar ao bicampeonato e à dobradinha com isto tudo é um milagre. É um milagre, tanto é que podemos dizer que este ano o Sporting conseguiu ser campeão com menos pontos que na temporada 2021-2022, ficou em segundo lugar. Essa é uma realidade. Conseguimos ser campeões com menos pontos do que em 2021-2022. É só para dizer o nível horrível que o Benfica teve esta temporada. E mais, gostaria de dizer que vi a live do Miguel e do Colmeia, e eu aprendi muitas coisas nessa live, sobretudo na parte que toca
cashball, a invasão da academia, certos telefonemas de Jorge Jesus ao presidente do Benfica e certos rabolhos que se tinham infiltrado ali na direção do Sporting para tentarem destruir por completo este clube. Eu acho que este clube não merece um tal tratamento. E isto que aprendi nessa live ainda aumentou ainda mais o nojo que eu tenho em relação aos rabolhos. Essa é a realidade. E derivado a isso, temos que dizer que o Ruben Amorim foi de 5 estrelas no Sporting. Do primeiro ao último dia, o homem deu tudo pelo Sporting. Tudo. E todos nós sabemos que o Ruben Amorim é rabolho desde pequeno. Isso não é dúvida nenhuma. Mas ele, grande profissional que ele é, defendeu as cores do Sporting do primeiro ao último dia. Isso ninguém pode dizer o contrário. Foi um rabolho que ficou marcado na história do Sporting, mas pela positiva. Por isso, Ruben Amorim merece estar na história do clube, porque ele pôs o clube num patamar que está fora do normal para nós que seguimos o Sporting durante anos. Enfim, grande Ruben Amorim. Em relação à mudança tática, isto traz várias problemáticas e várias questões. É que se passas para uma defesa a 4, tudo muito bem, passas a uma defesa a 4, mas vai haver um problema de jogadores excedentários. E em vários setores. Por exemplo, a defesa central. Suponho que todos os defesas vão ficar para a próxima temporada. Uma defesa a 4, na lógica, Diomandé e Gonçalo Inácio vão ser os dois defesas centrais. Muito provavelmente. Sem justo, não sei. O Quaresma merece ir para o banco. O Quaresma, após esta temporada que ele fez, eu acho que o Quaresma não merece. A próxima questão é sobre a lateral direita. Isto quer dizer que então o Rui Borges vai querer meter o Eduardo Quaresma na lateral e já luta para o tricampeonato com o Quaresma na lateral. Sei, não é? Ou então temos partido do princípio que há um dos dois defesas centrais que vai ir embora este verão. Porque eu, muito honestamente, não estou a ver o Sem Justo a fazer ali dupla com o Diomandé ou com o Gonçalo Inácio. Vai ser uma miséria e não vai ser assim que se vai ir à luta pelo tricampeonato. Isso é de certezinha absoluta. Pá, na lateral direita, Fresneda e Gaio, parece-me muito, muito fraco para ir para a luta para o tricampeonato. Depois há a questão da lateral esquerda. Lateral esquerda, que é que há? Há o Mateus Reis. Aliás, Mateus Reis, o Benfica fez mesmo participação à FIFA e tudo mais na parte toca o Mateus Reis, mas parece-me a mim que o Mateus Reis está a chegar ao fim de contrato este verão com o Sporting. E muito provavelmente que o Sporting deve estar atento àquilo que vai acontecer a nível de castigos, sobretudo para Mateus Reis, porque muito provavelmente que o Benfica vai dizer que o pisão foi feito de propósito, e visto que houve um vídeo próximo do autocarro em que um jogador disse aqui pisamos a cabeça, eles vão servir disso para dizer que aquilo é incitação à violência desportiva e então o pisão do Mateus Reis foi mesmo um ato deliberado e já estava pensado para ser feito assim durante o jogo. E o Mateus Reis tem um passado bastante provocador e eu muito provavelmente que o Benfica vai conseguir ter ali um castigo valente no Mateus Reis, mas a realidade é que o Mateus Reis, a partir deste verão, tecnicamente está sem contrato com o Sporting. Qual seria o benefício do Sporting de assinar, de renovar com um jogador? Vai saber que vai estar indisponível durante N jogos derivado a castigo. Interesse aí, Mateus Reis, é uma grande incógnita, é uma grande dúvida. Outra, Maxi Araújo, a lateral esquerda, talvez não, se ele a melhorar, o Maxi Araújo tem pontos positivos, é um gajo que luta, é um gajo que corre do início ao fim, o gajo parece incansável, é trapalhão com a bola nos pés, mas bom, é um jogador que de base é um extremo, não é lateral. E a mesma coisa podemos dizer para o Nuno Santos. O Nuno Santos está recuperado da lesão, o Nuno Santos vai voltar, vais pôr o Nuno Santos na lateral esquerda. Eu pessoalmente preferia ver o Nuno Santos a lateral esquerdo, porque o Nuno Santos traz bastante para a equipa. O Nuno Santos foi uma perda enorme para o Sporting, porque eu tenho a impressão que nesta equipa ninguém sabe centrar. É impressionante. Não há centro de jeito. Parece que, sei lá, a bola está pesada, não sei. O Nuno Santos já traz ali centros, passos em profundidade, velocidade,
remata a baliza, que é bastante ofensivo, tem aquela garra para defender também, um verdadeiro leão dentro de campo, pode bater cantos, pode bater livres. O homem tem uma técnica espetacular, já teve golos nomeados para prémios Puskás. Nuno Santos é um jogador que vai ser uma mais-valia, esperando que ele consiga recuperar o nível dele após esta longa lesão. Isso também é uma incógnita. O Nuno Santos vai voltar sim, mas com que nível, não é? Ninguém sabe. E se estamos a jogar com uma defesa a 4, temos de falar do meio campo. Eu pessoalmente, se é um meio campo com 3 médios, quer dizer que seria 2 médios à frente da defesa, com um jogador mais adiantado a servir de número 10 ou de falso 9, vamos dizer. Eu pessoalmente, se meterem o De Bast a fazer dupla com o Yulman, é uma coisa que não me agrada. Mas caso o Rui Borges meta o Pedro Gonçalves a jogar a número 10, já é uma ideia que me agrada e bastante. O Pedro Gonçalves até disse nessa tal entrevista do Canal 11, perguntaram-lhe o que é que ele preferia, se era avançado ou a médio. Ele disse, eu prefiro jogar a médio, mas é verdade que eu como avançado até me tenho safado bem. Foi aquilo que ele disse. Pedro Gonçalves a número 10 até poderia ser uma ideia super interessante, mas com outro jogador a fazer dupla com o Yulman. Ou o Morita fica mais um ano, por aquilo que se diz, está a chegar ao fim do contrato e que não quer renovar, fica mais um ano. E a ver se o Morita se consegue manter uma grande parte da temporada, não é? Contrariamente a esta, onde foi lesão atrás de lesão e recaída atrás de recaída. Foi a história do Sporting nesta segunda volta do campeonato, de todas as maneiras. Mas agora, vocês imaginem o João Palhinha, o Sporting conseguir um empréstimo de João Palhinha com o Bayern. O Palhinha não jogou esta temporada com o Bayern. Uma dupla Yulman-Palhinha ali à frente da defesa. Isso é que era um grande luxo. Ter ali aqueles dois jogadores, porque o Palhinha é igual. O homem tem uma garra em campo que a gente viu e aquele era um grande luxo. Tem passe longo, participa na construção. O gajo participava no jogo aéreo quando era nos cantos. O João Palhinha teria sido uma mais-valia neste meio campo. Era um meio campo de luxo. Yulman, Palhinha a fazer dupla, com o Pedro Gonçalves mais à frente a fazer de número 10. Isso aí já estamos a falar uma equipaça, atenção. Não é? Estamos numa tática com 3 médios. Depois chega o ataque. O ataque temos o Francisco Trincão. Para mim o Francisco Trincão é bom jogador, tem boa técnica, tem bom remate, foi um jogador que acho que foi o jogador com mais minutos de todo o plantel esta temporada. O homem jogou que se fartou. Também entendo que chegou a um certo ponto, ele devia estar a um ponto de exaustão, de fadiga, muito provável. Mas se tivéssemos de comparar o Francisco Trincão com o Pablo Sarabia, para mim o Pablo Sarabia estava mesmo bem acima do Francisco Trincão. Pablo Sarabia em 2021-2022 foi espetacular. O Pablo Sarabia, esse sim, trazia, mas era todos os jogos. O Pablo Sarabia manteve-se a um nível espetacular, sem parar. O homem foi impressionante. O Francisco Conceição é bom jogador, mas parece que não chega aos calcanhares do Pablo Sarabia. Visto que passas a uma defesa a 4, Kenda está vendido, será mesmo interessante de manter ali o jogador na esquerda para jogar a titular? Não sei. Neste caso que tens uma defesa a 4, o Jani não vai jogar na lateral direita. Quer dizer que muito provavelmente que o Jani vai para o banco. Vai ser ele o substituto do Francisco Trincão, muito provavelmente, não é? Partindo com a ideia que todos os jogadores estão disponíveis e há essa incógnita da esquerda. Será que o Rui Borges vai nos meter o Maxi Araújo na lateral esquerda com o Nuno Santos ali a extremo esquerdo? Nuno Santos na esquerda nem é desagradável como ideia, mas não sei. Será que isso será suficiente para ir à luta para o tricampeonato? Tenho dúvidas e acho que a maior dúvida delas todas é sobre o Gyökeres. Houve notícias que o Arsenal fez uma proposta a Gyökeres com um prémio de assinatura de 12 milhões e um salário anual de 7 milhões. E a notícia dizia que o Frederico Varandas fez uma proposta ao Gyökeres para lhe aumentar o salário de 6 milhões por ano. Ou seja, o Gyökeres tem atualmente um salário de 1,8 milhões e o Varandas estava-lhe a propor 6 milhões a mais, o que faria
um salário mais elevado do que aquele que o Arsenal estava a propor ao Gyökeres. Sendo esta notícia verdade, porque o Gyökeres, o ano passado no verão, o Gyökeres também estava vendido todos os dias. Este ano não há exceção à regra, voltamos ao mesmo e o Gyökeres está vendido. É o Arsenal, é o Manchester United do Ruben Amorim. Mas o Manchester não se qualificou para a Liga dos Campeões. O Gyökeres já não vai vir, mas afinal há uma nova notícia. Mas afinal o Ruben Amorim ainda está interessado nele. É o Atlético de Madrid, era um clube em Itália também. O Gyökeres está vendido todos os dias, de todas as maneiras. Não sabemos. Toda a gente diz que vai ser difícil manter o Gyökeres para o ano. É verdade. Um jogador que marca 52 golos na temporada é impressionante. Tenho dúvidas sobre aquelas imagens que apareceram do Gyökeres a ver o jogo da final da Liga dos Campeões com o agente dele. Muitos disseram era porque o agente queria mostrar o Gyökeres às grandes potências do futebol europeu. O Gyökeres tem 52 golos anuais. Ele estava no topo da classificação da Bota de Ouro, não precisa de ir a ver um jogo de final da Liga dos Campeões. Toda a gente sabe quem é o Gyökeres. Eu estou a morar na França. Há pessoas, amigos meus, que não veem campeonato português nem por nada. E quando eu falo Gyökeres, ei, pois é, aquele sueco, ei, grande jogador. Toda a gente conhece o Gyökeres. Mas se o Frederico Varandas fez essa proposta de aumento salarial, grande a Frederico Varandas, esperando que seja verdade, e acho que demos assim um bocado de leve à volta daquilo que toca a Rui Borges. As incógnitas são muitas, táticas, jogadores e todas as maneiras. Isto é só opiniões e vamos ter que esperar pela temporada para ver o que se vai passar, entradas, saídas, mudança tática ou não. Enfim, daqui até lá, rapaziada, até uma próxima.